Essa aula 8 é toda ela dedicada, né, à discussão de indutores, autoindutância. Vamos falar, portanto, desses elementos, né, num circuito que são importantíssimos, né? Os indutores, a bobina, em geral, poderíamos é um indutor, né, por excelência, né? De qualquer maneira, indutores têm um papel importante num circuito, né? Qual seja armazenar energia, né? Mas, diferentemente dos capacitores, né, os indutores armazenam não energia elétrica, né, armazenam energia magnética, né? De forma que a energia, né, ela está concentrada aqui dentro, na realidade, porque é aqui que existem os campos. Em geral, a gente considera os campos externos como sendo nulos, né? De forma que não tem campo externo nulo, então ela está no interior aqui, né? Muito bem, então ela tem essa função e é importante, né, que a gente compreenda, né, que onde existir um campo magnético, nós teremos naquela região uma energia magnética que é proporcional ao quadrado do campo magnético, né? Agora, aqui nós estamos falando de densidade de energia, né? E a energia total é a integral da densidade de energia, né, sobre todo o volume onde você tem os campos magnéticos, né? O fato é que essa energia é proporcional a uma grandeza física, né, que é a indutância, né? E a indutância, claro que é algo que caracteriza um indutor, uma grandeza física que caracteriza um indutor, e ela depende muito da forma geométrica, é como o capacitor, né? Depende da forma geométrica, né? Depende do que tem no núcleo, né? Do material que tem no núcleo, né? Então, são características geométricas e também do material, né? Do material magnético, né, que está no núcleo. Muito bem, então vamos começar, Cláudio, falando dos indutores. Os indutores. Bom, os indutores então são, na verdade, bobinas, ou seja, um fio enrolado, né, que pode ser em forma toroidal, como este. Então, isso daqui eu peguei de uma placa de um circuito impresso, né, de um computador, de sucata, e lá tem vários indutores. Então, aqui é um núcleo de ferro e um fio enrolado, e aqui os terminais. Aqui, outro tipo de indutor. Aqui um menor. E aqui um bem pequeno. Existem menores ainda, né? Então, num circuito impresso, dependendo da frequência, dependendo do objetivo, da finalidade, você tem indutores de tudo quanto é tamanho, né? Até indutores, isso aqui é um indutor, né? É uma bobina, mas em corrente alternada, ele serve como um indutor, tem indutância. Então, em corrente contínua, quando eu coloco uma corrente contínua aqui, ele vai, no início, fazer a passagem de uma corrente elétrica, depois a corrente se estabiliza e praticamente isso aqui é um fio, né, com uma certa resistência. Não tem o papel do indutor. Agora, se eu tenho um campo, uma corrente alternada, aí sim, aí ele vai servir como indutor, ele vai então reagir a esse campo alternado e vai ter então uma certa reatância, né, além da resistência normal. E a unidade que a gente utiliza para medida de indutância é o Henry. Então, o Henry, na verdade, é a capacidade, é a quantidade de campo magnético que você pode produzir numa unidade diária, né, pela corrente que você faz passar aqui pelo indutor, né. O Henry, então, é o Tesla vezes metro quadrado por ampere, né? Então, Tesla é o campo magnético, né? Metro quadrado então, é a superfície. É a unidade do Sistema Internacional de Medidas, exatamente. É dela que você está falando, exatamente. Né? É a quantidade de campo, né, que você consegue produzir por área, né, na unidade de área, por corrente que você faz circular aqui nessa bobina, então. O Cláudio agora
vai nos explicar, né, como fazer medidas de indutância, né? A indutância é uma característica, né, do indutor, né? E ela é relevante porque a energia armazenada num indutor, quando você tem limites para a corrente é fixa, por exemplo, aquela que você tem à sua disposição. Então, para um valor fixo da corrente elétrica, a energia cresce linearmente com a indutância. Então, quanto maior for a indutância, maior é a capacidade de armazenamento da energia, né? É claro que sempre pensando na mesma corrente, porque também depende da corrente elétrica, não é isso? De forma que o Cláudio, então, vai nos explicar, né, como medir indutância e vai chamar atenção, né, para um fato curioso, né? A questão do núcleo, né? Como isso muda, e muda para bastante. Então, se você quiser armazenar bastante energia, né, cuide de ter um núcleo de ferro. Né? É isso, Cláudio? Então, vamos lá. Tá. Então, para a medida de indutância, os multímetros digitais, hoje em dia, têm essa escala de indutância. Então, temos escalas aqui de capacitância, resistência, tensão, corrente. E, nesse caso, eu tenho de indutância também, né? Então, a indutância, nesse caso, vai de 2 henries, né, que é a maior escala de indutância, até 2 milihenries, né? Então, é possível medir coisas até milésimos de milihenries, né, ou microhenries. Então, para isso, a gente liga aqui o multímetro, né, e, por exemplo, vamos medir aqui a indutância desse toroide aqui. Então, basta colocar nos terminais aqui do toroide. E aqui eu tenho, então, 1,8 milihenries, né? Esse maiorzinho, então. Então, como ele tem uma bobina, um toroide um pouco maior, tem um núcleo de ferro, né? Ele tem uma indutância maior. Aqui uma bobina menor. Então, e tem um bom número de rolamentos, que também depende do número de rolamentos. Sim, né? sim. Isso é outra coisa que eu esqueci de mencionar. Exatamente, o número de rolamentos. Depende do número de rolamentos. Sim. E aqui, então, é 0,2 milihenries, né? Então, bem menor do que aquela bobina lá. E agora um pequenininho, né? Esse daqui, por exemplo. Aí você tem poucos enrolamentos, na verdade. Pouquíssimos enrolamentos. Tem 4, 5... Não, tem mais um pouco, né? Tem enrolamento embaixo também. Então, aqui eu preciso, no caso, mudar a minha escala, né? Colocar uma escala mais sensível, Nossa. Né? Porque a indutância aqui, no caso, é muito, muito pequena, né? Então, no caso aqui, eu tenho 1 a 2 microhenries, né? Micro, né? Então, é uma indutância muito, muito pequena. Agora, eu vou pegar essa bobina, que tem 300 espiras, certamente tem uma indutância muito maior. Então, colocando aqui nos terminais, a gente vê que estourou a escala, né? Quer dizer, tem que colocar numa escala. Aqui eu tenho uma escala de milihenries, né? Aqui uma escala de henry, então aqui escala de 200 milihenries, 2,6 milihenries. Okay. 2,64 milihenries. E mostrar agora a influência. Aqui eu tenho núcleo de ar, né? Quer dizer, aqui não tem nada. Se eu puser aqui um núcleo de ferro, né? Vamos ver que a indutância aumentou, né? Foi para 12, né? Quase 12 milihenries. Sem o núcleo, 2,64. Quer dizer, aumentou quase 6 vezes, né? Ok. Você aumentou por um fator 6 aí. Quase 6 vezes, exatamente. É uma forma de turbinar, né? Aumentar a indutância, né? Armazena mais energia. Porque essa é uma outra característica, além do número de espiras ou de enrolamentos, né? Depende também do material núcleo. Do núcleo, sim. E da forma geométrica também, né? Sim. Mas, em geral, a gente tem espiras basicamente com essa forma aqui, né? Ou circular, né? Ok. Vamos comentar um pouco, né, sobre um fenômeno curioso, né,
de autoindução, né? Indução da passagem de uma corrente, quer dizer, eu tenho aqui um circuito, né? Por ela você faz passar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica gera um campo elétrico, um campo magnético e que induz uma corrente, né? Sobre o circuito, sobre si mesmo. Daí o nome autoindução. E coeficiente de indutância é um coeficiente de autoindução em geral, mas existe também indução mútua, né? Essa aqui, né, induz uma corrente numa outra bobina, num outro indutor, né, e assim por diante. Mas um dos efeitos, né, Cláudio, da autoindutância, né, é que a corrente ela começa do zero, mas não atinge imediatamente o valor final, né? Sim. Ela vai devagar e às vezes até supera o valor depois dela fixo, né? De forma que esse é um efeito, né, da autoindução. Aliás, o circuito RLC funciona também de uma forma bastante semelhante, né? O LC, né? Mas, de qualquer maneira, vamos a esse próximo tópico aí. Tá. Então, aqui é uma experiência simples, né? Uma bobina, a gente vai usar um núcleo de ferro e uma pilha comum e uma lampadinha de neon. Tem um gás neônio aqui. Então, para ionizar esse gás, para fazer esse gás emitir luz ou fazer esse gás virar um condutor, eu necessito de um potencial de 90 volts no mínimo. Ok. Né? Então, para mostrar que uma pilha, por exemplo, não é capaz de gerar essa tensão, né? Aqui tem 1,5 volts apenas, né? Então, vou ligar... ela não vai acender, né? Só para mostrar, eu vou ligar Isso, aqui, né? Um terminal aqui na pilha e outro terminal aqui. E você veja que não acontece nada. A tensão não é suficiente para ionizar o gás, né? Então, como eu posso fazer essa lampadinha de neon acender com uma pilha? Né? Então, vou usar o princípio da autoindução. Ok. Então, a ideia é colocar a bobina aqui no núcleo, né? Você melhora muito mais a indutância, né? Aqui eu fecho aqui, melhora ainda mais. E agora eu vou ligar aqui os terminais do fio. Vou colocar a lampadinha de neon aqui nos terminais também. Então, vou virar para cá para a câmera poder pegar melhor. Então, aqui no lado já coloquei, do outro lado eu só encostei ali, né? Então, ele está lá, aqui encostado, né? E aqui está a lampadinha de neon aqui. E agora eu vou ligar os terminais aqui, né, da pilha. E no momento que eu ligo, não acontece nada, né? Mas quando eu solto, ligo, não acontece nada, mas quando eu desligo, ele acende aqui a lampadinha. Olha. Se eu puser o dedo ali, leva um choque, né? Leva um choque forte, porque a tensão ali é suficiente. 90 volts. Tem mais de 90 volts ali, certamente, né? Então, aqueles brinquedos, né, aquelas canetas que dão choque, não sei se você já pegou algum, ele usa esse princípio, né? Tem uma pilhazinha lá, um indutor, e ele usa esse efeito da autoindutância, que quando você liga e solta, né, ele forma uma faísca, né? Então, ele leva um choque. Né? Então, com uma pilhazinha, você pode fazer esse brinquedo, né? Interessante. De dar choque. Então, quando você liga, a corrente tende a crescer. Né? Mas pela lei de Lenz, a corrente então vai criar então um campo que vai contrariar o crescimento dessa corrente. Isso. Então vai ter uma força eletromotriz, né, para se opor, né, a esse potencial aqui da pilha. Mas quando eu desligo, acontece o contrário. Sim. Né? Então vai criar exatamente uma força eletromotriz a favor aqui da pilha. Ela evita aumentar rápido, mas também evita diminuir rápido. Diminui muito, exatamente. E no segundo caso, a tensão vai se somar com a da pilha e vai ser uma tensão muito maior, então. É isso. Né? Não, foi isso que você demonstrou aqui, exatamente, né? Fantástico. Né? Quando você liga,
não acende, mas quando você desliga, ele solta essa faísca. Aham. Indutores, né, são elementos importantes num circuito. Uma das funções principais, né, dos indutores é armazenar energia e colocar à disposição, né, do sistema quando houver a necessidade, né? O fato é que num circuito a gente dispõe indutores, né, fazendo arranjos, né, de indutores. Esses arranjos a gente classifica em duas categorias, né? Arranjos em série e arranjos em paralelo, né? De forma que uma das questões que a gente tem, até mesmo para simplificar as contas, né? Para a gente utilizar as leis de Kirchhoff, né? De tal forma a fazer previsões, né? Sobre as tensões e correntes, né? Sobre cada elemento, né? Do circuito, né? A gente procura encontrar um capacitor que é equivalente, digamos, a N capacitores colocados em série. Ou seja, cuja... Esse é o caso de capacitores. Aqui, no caso, é de indutores, né? Nós colocamos indutores, né, em série, capacitores também, mas a nossa preocupação agora são os indutores, né? Então, o nosso problema é de saber um indutor que é equivalente a um conjunto de indutores colocados em série. Ou seja, o que nós estamos procurando, né, é a indutância equivalente, né, quando nós colocamos indutores cujas indutâncias são conhecidas, né, em série. É isso, então, que o Cláudio vai explicar agora. Bom, então, de novo, vamos utilizar o multímetro na escala de Henry, né, milihenries, e duas bobinas, uma de 600 espiras e outra de 300 espiras. Inicialmente, vamos medir a indutância de cada uma delas, né, separadamente. Então, vamos pegar essa de 600 espiras. Pelo arranjo aí deve ser bem próximas, né, Cláudio? Ou alguma delas tem alguma coisa de especial? Não, não. Não, hoje tem de 600 espiras. Isso. Agora que Okay. Quase o dobro. 600 né? espiras. Isso. Ok. O dobro do número de espiras, né? Mas a indutância não necessariamente o dobro, né? Vamos ver, 10,64 milihenries, né? Essa é a indutância desse daqui, de 600 espiras. Tá? E vamos para essa daqui, de 300. Ela tem metade do número de espiras, porém, a indutância 2,64 milihenries. Apesar de ter metade, não é metade, né? Porque depende de outros fatores, né? Como o diâmetro do fio, né? A área, o comprimento, quer dizer, tem outros fatores envolvidos ali, né? Vamos agora associar esses dois indutores em série. Então vamos ligar. Você vai determinar experimentalmente, né, Sim. Como que seria, né? a indutância equivalente agora, né? Exatamente, a indutância equivalente. Bom, eu liguei o terminal desse, aqui nesse, né? E a saída desse vou ligar aqui no multímetro. Ok. E a entrada desse aqui no multímetro. Então eu tenho agora uma indutância de 13,33. Ou seja, você adicionou, né? É como se fora resistências. Então tem uma resistência aqui, a soma em série vai ser a soma das resistências, no caso a soma das indutâncias. Ok, ele demonstrou na prática essa regrinha, né? L é igual a L1 mais L2 mais L3, se você tiver N, né, indutores. Para a gente encerrar essa aula, né, o Cláudio vai fazer experiências para demonstrar aquilo que a gente deduz, né, teoricamente, né? Do ponto de vista das indutâncias equivalentes, né, a gente segue basicamente a mesma regra para o caso das resistências, né? Se os indutores estiverem em série, a indutância equivalente é a soma das indutâncias, vimos isso antes, né?
No entanto, se elas estiverem em paralelo, segue aquela regra para resistência, né? 1 sobre L é igual a 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 mais 1 sobre L3 mais, né? Então, o que ele vai agora verificar, basicamente, é essa regrinha simples, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, novamente, usando aqui o multímetro na escala de milihenries, vamos medir novamente a indutância separadamente, né, de 600 espiras. Eu tenho aqui, então, 10,64 milihenries. 10,64. Essa tem 600 espiras. E vamos ligar agora para verificar a indutância desse outro de 300 espiras. Aqui a indutância 2,64 milihenries. 2,64. Eu gostei que você chamou a atenção antes, né, Cláudio, para o fato de que não é só o número de espiras que conta. Não, esse que é o ponto, né? Da geometria, do material que está dentro. Exatamente. Agora vamos fazer o acoplamento em paralelo, né? Então eu vou ligar um dos terminais aqui de 600 aqui nesse outro aqui de 300. E o outro fio nesse terminal, agora nesse então, terminal. os terminais dos indutores estarão sob a mesma tensão. Sobre a mesma tensão, exatamente. Okay. Estão isso em paralelo. Essa é que caracteriza, né? Um circuito em paralelo. E agora vamos medir, né? Eu posso colocar aqui, né, como aqui, tanto faz, né? Porque esse potencial está no mesmo desse, esse está no mesmo desse, então eu posso ligar tanto aqui como aqui. Então vamos ligar aqui e medir a indutância equivalente num circuito paralelo. 2,11, então, é a indutância em paralelo, né? Então, se eu fizer aquelas contas, né, 1 sobre L1 mais 1 sobre L2 igual a 1 sobre L equivalente. Obedecendo, então, essa regra, né, essa lei que a gente deduz, na verdade. Né? Deduz. Muito bom. Então, com isso, encerramos a aula 8.